Não existe no mercado nada absolutamente perfeito ou exato. Não existe. Por que não existe? Porque, caso contrário, não haveria contraparte. Se um rompimento fosse exato, preciso, perfeito e objetivo, você não conseguiria entrar num rompimento de compra, por exemplo. Porque se ninguém apostasse que 80% das tentativas de rompimento falham, ninguém ia te vender, pô. E você não ia conseguir comprar. Então é importante que haja esta dualidade. É importante que você veja bons motivos para comprar e bons motivos para vender. Porque se não fosse assim, não teria negócio. Já que para eu comprar, alguém precisa me vender. Para eu vender, alguém tem que comprar de mim. E se todo mundo enxergasse pela mesma perspectiva, sob o mesmo aspecto, convicto exatamente da mesma coisa, não teria negócio, não haveria contraparte no trade. Então não tem negócio, simplesmente não acontece. Não tem liquidez, como a gente costuma dizer no mercado. As instituições dominam o volume do mercado. Não somos nós. São os grandes players que dominam o volume do mercado. Portanto, sempre pense nisso todo dia também, antes de começar. Lembre do pentelho do Luizô gritando isso na orelha de vocês. Sempre que vocês forem apertar um botão para qualquer um dos lados, seja comprando algo, seja vendendo algo, lembre-se que quem domina o volume é um institucional. Quem tem força, quem vai realmente fazer alguma coisa acontecer não somos nós. Não é a nossa compra nem a nossa venda. São os institucionais. E representando os institucionais do outro lado, existe alguém tão ou mais inteligente que você, que acredita e tem boas razões para apostar no exato, no extremo oposto do que você acredita ou aposta naquele momento. Então, galera, o segundo segredo que eu gostaria de contar para vocês neste nosso encontro é: sempre que você pensar em comprar, pense em tudo o que está fazendo o cara te vender. Sempre que você quiser vender, pense em tudo o que está fazendo o cara, na contraparte, querer comprar de você. E lembre-se que aquele cara é uma instituição com um poder de fogo para aniquilar você. E pondere todas as razões que o fariam entrar contra você. E veja se por um acaso você não está fazendo algo incoerente. Ou se você não está deixando escapar algo. Por isso, não opere gráficos muito rápidos. Porque você não tem tempo hábil o suficiente para pensar em todas as razões que te fazem querer comprar, ao mesmo tempo que você possa pensar em todas as razões que façam com que alguém queira te vender. Esse é o grande segredo do price action do Wall Brooks. Por isso, muitas vezes, a gente chega cansado ao meio-dia. Porque a cada novo fechamento, a cada nova história do preço, a gente reavalia todos os critérios e razões que me fazem continuar acreditando que vale comprar, ao mesmo tempo que eu penso em tudo o que está acontecendo para o cara que está acreditando que ele tem que continuar vendendo. E isso é mágico, porque quando você consegue pensar ao mesmo tempo dos dois lados, em algum momento você encontra uma brecha, nem que seja rápida demais. E é ali, naquele intervalo de 10 segundos, naquela pequena desvantagem que você encontrou, que você atira, que você opera, que você busca tirar o seu dinheiro. O mercado está, na grande maioria do tempo, com a mesma relação de probabilidade para um lado ou para o outro. O mercado está em 50% do tempo para os dois lados. De repente, por uma fração de minutos ou até de segundos, ele desequilibra. É ali que você age. Mas para você ter essa destreza, você precisa estar pensando as razões dos dois lados o tempo inteiro, a barra, preço, a cada novo fechamento do preço. E isso leva você a um exercício que mentalmente chega a ser muitas vezes até, de certa forma, exaustivo. Mas você tem que fazer isso. Pense sempre para os dois lados. Considere que uma operação completamente perfeita
seria acreditar que a instituição que domina o volume do outro lado, que tem o japa do MIT, estaria em uma operação completamente imperfeita. E isso simplesmente não vai acontecer. E mesmo aquele setup que parece perfeito, ou que parece bom o suficiente, ou que parece confiável o suficiente, ou que na sua estatística pessoal você acertou 87% das vezes. Na prática, a hora que você coloca todos os outros fatores no mesmo balaio, dá aquela misturada, aquela chacoalhada e tal, você vai perceber que efetivamente você tem no máximo 60% de chance de ser bem-sucedido. O cassino ganha do apostador com 51%. A gente tem 60%. Então nós temos muita vantagem. Mas essa vantagem é breve, porque o mercado tende ao equilíbrio sempre. E na grande maioria das vezes, a gente está em um território que há 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. A probabilidade de ganhar e de perder é exatamente a mesma. Beleza? Outra recomendação fundamental do Albrook, que eu acho que é muito importante a gente deixar aqui para vocês. A gente não deve operar enquanto não for consistentemente positivo por pelo menos 3 meses, mais do que 2 ou 3 contratos, independentemente do tamanho da sua conta, ou seja, independentemente se sua conta suporta ou não. A gente já falou sobre isso, eu bato nessa tecla muitas e muitas vezes. Enquanto a gente não tiver domínio pleno da técnica, proteja o seu patrimônio. Não meta a cara na tua conta real. Não ponha o teu dinheiro à prova. Deem 2, 3 meses para vocês, pelo menos, encontrarem, assimilarem, praticarem o básico, os conceitos fundamentais da metodologia e como um todo, inclusive. Não adianta a gente ver 2 páginas do livro e achar que já entendeu. Eu estou alertando vocês para isso já desde o nosso primeiro encontro na semana passada. Essa metodologia ela é tão fascinante que daqui a 3 ou 4 aulas vocês vão imaginar que já entenderam. E aí vocês vão fazer e vão enterrar o chifre. Então não façam isso. E não operem pesado. Mas eu tenho 20 milhões, Otávio, na conta e eu ganho 10 milhões por mês. Não faça. Vocês não precisam disso. 2 ou 3 contratos no máximo, mesmo que a sua conta suporte. Ir além disso. Mais para frente, com consistência, aí sim, vocês vão buscar. O maior erro dos iniciantes é imaginar que 90% do tempo, ou os compradores, ou os vendedores estão ganhando dinheiro. Quando, na verdade, em 90% do tempo, tanto os compradores quanto os vendedores, então a conjunção não é ou, não é alternativa. Tanto um quanto o outro, compradores e vendedores estão ganhando algum dinheiro. O mercado não é uma relação binária. Para eu ganhar, você não tem que perder. Não é assim que funciona. Eu já provei para muitas pessoas aqui que muitas vezes eu estou ganhando em um swing e alguém na minha contraparte está ganhando num scalp e nós estamos operando pontas completamente diferentes. Os motivos pelos quais o Itaú entrou no mercado para redear uma posição com swap cambial com alguém não tem nada a ver pelo motivo pelo qual o JP Morgan está no mercado. E os dois, você pode ter certeza absoluta que vão ganhar dinheiro, ainda que em posições opostas. O mercado não é uma relação em que para eu ganhar você tem que perder. O mercado é um ambiente cuja relação permeia princípios diversos. E muitas vezes, em razão dos princípios, é que eu vou estruturar as minhas operações. E eu vou ganhar dinheiro comprando, assim como você, que eventualmente me vendeu, estará ganhando dinheiro vendendo. Seja porque talvez você já tenha atingido o seu alvo, já tenha realizado a tua operação, portanto, você já comprou lá atrás, está vendendo para sair, eu estou comprando a tua venda porque eu acredito que o movimento vai além,
compro a tua correção e ainda ganho o meu. Nós dois operamos o mesmo trade em pontas diferentes. Você vendeu porque saiu e eu comprei porque entrei atrasado. E ganhamos dinheiro. Porque nós estamos aqui para ganhar algum dinheiro. E ganhar algum dinheiro significa necessariamente não colocar em risco em qualquer trade, mais do que você arriscaria em qualquer outro. Proteger ferozmente o seu capital. Operar bem. Mantenha sempre uma margem líquida de, no mínimo, R$ 2.500 por contrato. Otávio, não tenho essa grana. Opera na demo e junta. E quando você tiver, já vai ter dado tempo de você aprender, já vai ter terminado a mentoria da Multiplique, aí você tem o dinheiro. Aí você opera. Mas não venha para cá sem uma margem líquida. E por que eu estou dizendo líquida? Porque tem corretora que bota tipo, põe um toco lá, você põe 3 pau, ela considera 70%. Então você fica com 2 pau e 100. Então você precisa de uma margem líquida de 2,5 por contrato, para que você possa operar a nossa metodologia. Porque às vezes os nossos stops são longos mesmo, são técnicos. E quando a gente for falar de gestão de risco, nós vamos aprender que stop não se negocia. O stop é onde tem que ser. Você negocia se o trade é para você ou não, ou qual é o tamanho da tua mão. Mas você não muda o stop de lugar. Não dá para, mas e se... Lembra lá no trade da esperança? Não tem trade Silvio Santos, não tem trade Porta da Esperança. Não existe isso. Então o stop não se negocia, o stop é lá. Você vai ver se o seu tamanho é compatível com o stop lá. Se for, o trade é teu. Se não for, não é aquele o trade para você. Você não vai fazer o trade. Você vai ficar de fora olhando. Então, a gente vai construir em cima de premissas que, se provaram ao longo do tempo vencedoras. Para isso, a gente precisa de garantia, precisa de dinheiro. O trading, desculpe, mas o trading não é democrático. Precisa ter um pouco de dinheiro, sim. Não dá para fazer mileco tendo mileco na conta. Quem vende isso é mentiroso, está enganando os outros. E eu não tenho esse perfil. Eu vou dizer para vocês qual é que é a real do troço. Mesmo que vocês fiquem bravos comigo. Mas eu prefiro que vocês fiquem bravos comigo, continuem ricos, do que vocês me aplaudem, quebrem e tomem um pobre. Então eu não quero isso. Portanto, eu vou dizer para vocês, com menos de 2, 3 pau, esquece, não foi feito para você. Junte essa grana, aprimora a sua capacidade técnica, crie um operacional excelente, aplique com competência. Junte a grana e aí a gente pode começar. Portanto, meus amores, trading realmente será mesmo sempre muito difícil, mas está longe de ser impossível. É difícil, não necessariamente é muito democrático, mas está muito longe de ser impossível. Setups perfeitos não existem. Não existe o segredo, não existe o pulo do gato. Não existe aquele trading perfeito, aquele setup perfeito, aquela configuração perfeita, aquele contexto perfeito. Você sempre vê algum detalhezinho que põe um pouco de areia na tua história. Setups perfeitos não existem, mas o que existe de fato é boa leitura e um bom gerenciamento. E é exatamente isso o que a gente veio aprender aqui. Boa leitura, bom gerenciamento. Aplicaram a técnica comprovadamente excelente com competência para operar bem, proteger ferozmente o nosso patrimônio. Com consistência, ganhar algum dinheiro todos os dias. É para isso que a gente está aqui. Vocês sabem a diferença de ordem limitada para ordem a mercado e ordem stop? Ordens limitadas, então elas são apregoadas no book. Normalmente elas têm um preço melhor que o preço atual de negociação e ela aguarda agressão para ser executada e tem como premissa ou fundamento impor limite ao movimento do preço. Então por aqui a gente vê algumas questões
interessantes e, ao mesmo tempo, perigosas em relação a ordens limitadas. Como assim, Otávio? O que você quer dizer com isso? O que ela tem de vantagem? Ela sempre vai ter um preço melhor que o preço atual de negociação. Então, por exemplo, se você quer comprar com ordem limitada, se atualmente o preço está sendo negociado a 10, você coloca uma ordem para ser preenchida a 8. Então, se você eventualmente for preenchido na tua ordem limitada, você está comprando mais barato. A mesma coisa se você estiver vendendo com ordem limitada. Se está todo mundo vendendo a 10, você coloca uma ordem limitada a 12. Se o preço bater ali, você for executado, for preenchida a tua ordem, você vendeu melhor do que a média dos preços atuais de negociação. Então, ela tem essa vantagem. Em tese, ela te entrega um preço melhor. Porém, fundamentalmente, ela é uma ordem que coloca limite à movimentação do preço. O que eu quero dizer com isso? Ela está, na verdade, na contramão do preço. E isso é extremamente arriscado. Por que isso é extremamente arriscado? Porque a ordem limitada, como o próprio nome sugere, é aquela ordem que o preço vai até o preço da tua ordem, executa, preenche a agressão naquele preço e a partir dali o preço volta. Por isso limitada. É fora do preço. Ele bate e a partir dela espera-se que ele volte. Qual é o risco? Não voltar, porque você está operando contra o movimento. O preço está subindo, 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 você põe uma ordem limitada. O que você espera que você consiga, por exemplo, de venda no caso, né? Uma ordem limitada de venda. Você espera que naquele momento você seja preenchido e que a partir dali o preço passe a cair. Gere a partir do limite da ordem um ponto de inflexão, te permita vender no melhor preço possível. E a partir dali o preço cai. Qual é o risco? O risco é ele continuar subindo. Executa a tua ordem, preenche a tua ordem e continua subindo. Ou seja, o limite não aconteceu. Entendido? Então, se vem caindo e você põe uma ordem de compra, você está operando contra o movimento de queda. Com qual intuito? Que você seja executado ou que a sua compra aconteça no menor preço possível. Afinal de contas, quem quer comprar barato. Então, você compra no menor preço, impondo um limite ao movimento de queda, esperando que ele preencha e suba, que compre no menor preço possível e a partir dali o preço suba e você possa ganhar o seu dinheiro. Qual é o risco? Como você está operando contra o movimento, que ele não pare de cair, que ele preencha a tua compra e continue caindo por mais algumas barras. E nas ordens stop? As ordens stop, elas necessariamente possuem um preço pior que o preço atual. Por que um preço pior que o preço atual? Porque você está operando a partir do preço para cima ou a partir do preço para baixo. Normalmente é um gatilho para uma execução a mercado quando o preço atinge o nível de preço desejado. O que acontece? Quando você coloca a ordem stop, ela não vai para o book. E quando o preço atinge aquele nível de preço, a plataforma dispara para a corretora, que dispara uma ordem a mercado para a bolsa. E aí você espera que isso aconteça tão rápido que você consiga, de fato, ser executado naquele preço. Então o preço está subindo, 10, 11, 12, 13, eu coloco uma ordem no 14. Quando o preço bater no 14, a plataforma dispara para a corretora. Na verdade, a plataforma já até envia para a corretora. Quando bate no 14, a corretora dispara para a bolsa a mercado. E aí você é preenchido no 14 com a ideia de que o preço continue. 15, 16, 17, você opera dentro do preço e não contra o preço. É um pouco pior do que o preço da ordem limitada? Sim, é um pouco pior. Mas tem um lado positivo. Você está operando a favor do movimento. Eu gosto de usar uma expressão que para mim ficou mais fácil de eu entender. Dentro do preço. Eu estou operando com ordem stop sempre a favor do preço. Se vocês observarem, a grande maioria das pessoas, elas operam entrando com ordem stop e normalmente saindo com ordem limitada. Vocês já repararam isso?
Ficou claro para vocês agora, então, o que é e quais são os principais impactos de uma ordem stop para uma ordem limitada? Uma ordem põe limite, é dela para trás. A outra ordem é gatilho, ou seja, é dela para frente, para dentro do movimento. A outra é contra, é para fora do movimento. Tentando, na verdade, impor algum tipo de limite, esperando na expectativa de que o preço vá até aquele momento, até aquele nível e volte.